Meu carro está perfeito, exceto por uma coisa que ficou estranha. Agora, quando eu encosto o pé no pedal do freio e começo a frear, o carro começa a vibrar. Eu sinto te informar, mas o disco de freio do seu carro está empenado. Sejam bem-vindos ao Alta RPM, senhoras e senhores. O meu nome é Márcio Murta, eu sou diretor de conteúdo aqui e eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui, inclusive com exemplos práticos e ilustrações que você não vê por aí, por que um disco de freio de um carro se empena. Vamos lá, disco de freio. Toda vez que você pressiona o pedal do freio, especialmente aí na dianteira, quase caiu, especialmente aí na dianteira, todo o sistema hidráulico vai ser pressionado e das pinças, as pastilhas serão apertadas aqui contra as pistas. As pinças vão empurrar as pastilhas contra o disco. Então o freio nada mais é do que transformar a energia cinética, rotação, movimento, em calor, enquanto o veículo é desacelerado, pessoal. Como vocês podem imaginar, a temperatura que o sistema de freio atinge é altíssima. Vou mostrar uma simulação para vocês aqui agora de um veículo descendo uma serra, por exemplo, carregado. Liga lá o ventilador, né? 239, tá subindo. Essa imagem que vocês acabaram de assistir, ela é extremamente importante porque normalmente as pessoas não têm a menor ideia de como o sistema de freio trabalha em condições muito extremas. Então o freio ali sofre muito com temperatura sempre. Então quanto mais rápido o seu carro estiver, mais o sistema de freio vai sofrer. Ou quanto mais carga você tiver carregando no seu carro, mais o sistema de freio vai sofrer, e quanto mais carga e mais velocidade, mais ainda o sistema de freio vai sofrer. Então é interessante a gente manter essa ideia sobre temperatura. Disco de freio, pessoal, ele é de metal, ele é de uma liga de aço. Aqui varia inclusive a composição de cada disco de freio, de cada marca, de cada fabricante, por aí vai, mas via de regra é uma liga de metal, falando dos freios mais convencionais aqui, e o metal ele se dilata, ele se expande ou ele se retrai de acordo com a temperatura. O que na grande maioria dos casos, pessoal, o sistema de freio, os discos, eles se empenam quando há um resfriamento abrupto e irregular. Então, por exemplo, você está descendo uma serra ali, tá bonitinho, não sei o que, o sistema de freio vai ganhando temperatura. Do nada, ali no final da serra, você encontra uma poça de água, você fala, eu vou passar ali, bum! Pronto. De um modo geral, isso é o suficiente para empenar um sistema de disco de freio, por exemplo, especialmente se ele é sólido. É pelo seguinte motivo, pessoal. De um modo geral, a pista do disco de freio aqui, ela fica extremamente quente quando a gente está freando por um longo período e tudo mais, quando a gente está exigindo bastante do freio, e já não é regular, digamos assim, o modo como o disco ele vai se expandindo. Então, por exemplo, aqui vai estar extremamente quente, mas aqui no cubo, no centro basicamente do disco, ele não vai estar na mesma temperatura que a temperatura externa, porque é justamente aqui nessa parte externa que está rolando esse atrito. Quando você passa numa poça d'água, por exemplo, você vai jogar uma quantidade enorme de água num determinado lado do disco ou dos dois lados do disco. O grande ponto é, o disco vai estar em temperaturas altíssimas, 200 graus, 300 graus, 400 graus, dependendo do caso, e você vai jogar na superfície dele um resfriamento muito rápido. Quando você resfria um metal, ele se contrai. Quando você esquenta, ele se expande. Então você vai contrair uma parte do metal e deixar a outra parte expandida e por aí vai. Então, por isso que entra essa questão do abrupto e irregular, o resfriamento do disco de freio. Tem um outro ponto importante aqui que torna mais fácil a possibilidade do disco ele empenar, que é o quê? Conforme a gente vai usando o disco do freio,
não é somente a pastilha que se desgasta, é também o metal da pista. É por esse motivo, é por esse desgaste aqui, que todas as fabricantes de discos de freio e tudo mais, eles dão uma vida útil para o disco, não necessariamente em tempo, mas sim de espessura. Então, esse disco aqui, a medida inicial dele, por exemplo, a medida máxima dele é 25 milímetros e a mínima é de 24 milímetros de espessura. Passou desse ponto, a marca já não garante mais a integridade estrutural do disco por motivos de segurança. Por isso que é necessário sempre trocar os discos de freio. Mas não menos importante, conforme o disco vai perdendo esse material aqui, pessoal, essa questão do resfriamento abrupto e irregular fica cada vez mais fácil e o empenamento do disco do freio também fica cada vez mais fácil. Conforme o seu disco vai gastando, mais fácil vai ficando dele se empenar numa eventual passada assim numa poça de água que estava lá na estrada, por exemplo. Discos de freio sólido, pessoal, eles têm uma facilidade de empenamento muito superior a um disco de freio ventilado. Vocês sabiam disso? Que o disco ventilado, ele tem uma resistência ao empenamento teórica maior do que um disco sólido. Então esse aqui é o disco sólido. Então são duas pistas aqui para as pastilhas de freio e aqui são duas pistas também. Então uma pista está ligada à outra aqui para uma área central projetada de resfriamento com toda uma área estrutural interna. Então a rigidez estrutural, digamos assim, desse disco de freio tende a ser infinitamente superior à de um disco sólido. Ah, Murta, o meu carro tem disco sólido, quer dizer então que o freio do meu carro é ruim? Veja só, de um modo geral, as montadoras tendem a dimensionar o sistema para ele funcionar corretamente. Isso é muito importante, segurança é um item muito importante. Então, de um modo geral, as montadoras tendem a não falhar com o dimensionamento do sistema de freio, salvo um ou outro caso que aconteceram na história do mundo automotivo aqui no Brasil. Por exemplo, o meu Corsinha 1.0 MPF 1996, ele usa disco sólido, só que mesmo andando em autódromos, eu nunca tive problema com fadiga de freio daquele carro, por exemplo. Por que isso? Porque o carro é leve e ele tem pouquíssima potência, ou seja, ele não consegue ganhar velocidade em curtos espaços. Esse é o grande ponto, é o dimensionamento do sistema. O freio não é somente potência de frenagem, e sim também acúmulo e dissipação de calor. Como o carro é leve e fraco, dificilmente ele ganha temperatura, digamos assim, ao ponto do sistema de freio se superaquecer e perder eficiência. Mas, por questões de rigidez estrutural aqui do disco de freio, considerando temperaturas iguais, digamos assim, o meu disco sólido do Corsinha, ele é muito mais sujeito ao empenamento do que o disco de freio ventilado do Renault Sandero RS, que eu também tenho, por exemplo. Então é isso, pessoal. O disco de freio, ele se empena naturalmente, ele se esquenta naturalmente, ele dilata, se expande naturalmente com temperatura. O jeito correto de você esfriar o disco de freio do carro para não ter empenamento é simplesmente rodando em velocidade constante, porque o próprio contato do ar, a troca, a passagem do ar do veículo em movimento com o disco como um todo, ele vai promovendo esse resfriamento mais homogêneo, digamos assim. O problema é quando a gente tem uma área extremamente quente, você vai lá e joga um copo de água em cima do freio. Aquilo ele pode empenar o freio na hora com o carro parado se ele estiver extremamente quente. Por sinal, muito importante, vocês viram um teste bem leve que eu fiz de acelerador e freio a apenas cerca de 40 km por hora e vocês viram como o freio foi ganhando temperatura rapidamente. É exatamente por esse motivo que você tem que usar o freio motor. Você nunca na sua vida vai descer uma serra com o carro desengatado. Então, tô andando a 80 por hora, por exemplo, quarta marcha ou terceira marcha, para ajudar, o motor causa uma resistência e o motor causando essa resistência, ele exige menos do seu pedal no freio, o que consequentemente exige menos atrito aqui das pastilhas com o disco. Então, pessoal, nunca jogue água nos freios quentes do seu carro, freios quentes do seu carro, e, se possível, descendo de uma serra e tudo mais, evite de passar em poças de água, porque você já sabe que o freio do seu carro está mais quente ali. Pô, Murta, mas e quando eu estiver andando na chuva, o que eu faço? Não faz nada, anda normalmente ali. A chuva constantemente vai estar esfriando o freio do seu carro de uma forma mais regular, digamos assim. Inclusive, a potência de frenagem ela tende a ser um pouco menor na chuva, porque você naturalmente já anda mais devagar. O coeficiente de atrito do seu pneu é reduzido, então por mais que você coloque muita pressão no freio, as rodas vão tender a travar, né? E por aí vai. Então o freio na chuva ele tende a ser um pouquinho menos forçado e como ele está sendo molhado o tempo inteiro, tende a ser mais regular. É por isso que o freio do seu carro, os discos, não empenam quando você pega uma viagem de 600 km na chuva, por exemplo. As temperaturas são um pouco mais baixas,
E esse resfriamento tende a ser bem mais regular. Mas, Murta, já me disseram que passar no buraco empena o disco do freio, isso é verdade? Não, a não ser que o freio do seu carro esteja extremamente quente e o buraco esteja completamente repleto de água. Mas o impacto com o buraco, não, nunca vai empenar um disco do freio. O impacto com o buraco, ele pode quebrar um dente seu, ele pode quebrar a roda do seu carro, ele pode empenar ou desalinhar alguma coisa na suspensão ou estourar um pneu. Mas o disco de freio, jamais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha dado para dar uma noção aí do porquê que o disco de freio do seu carro pode ter empenado. Este é o principal motivo. A gente se encontra numa próxima. Um abração e até já.